Boa parte das causas que fazem uma pessoa nascer com uma deficiência física são conhecidas. Complicações na hora do parto, doenças contagiosas durante a gravidez, problemas genéticos e remédios com fortes efeitos colaterais estão entre elas. Algumas causas podem ser evitadas, outras não. Bebês deficientes físicos devem iniciar o quanto antes um programa de exercícios que estimule o corpo de diversas maneiras. O tratamento ajuda a criança a trabalhar as limitações provocadas pela deficiência. Assim, a criança deficiente física vai conquistando autonomia e independência. Prepara-se para ingressar na pré-escola apta a assimilar conhecimentos e desfrutar, em condições mais favoráveis, as relações de amizade com os novos colegas. A descoberta do mundo. Nasci deficiente físico por causa da talidomida, um remédio que minha mãe tomou para enjoo. Esse medicamento foi muito utilizado por gestantes na época que a minha mãe ficou grávida de mim. Houve uma negligência das autoridades que desconheciam seus efeitos maléficos. Com isso, muitas crianças nasceram com diferentes níveis de comprometimento. Eu, por exemplo, nasci sem uma perna. É difícil que uma criança com algum comprometimento sério nas pernas ande na mesma época que as outras crianças. Mesmo tendo sido estimulada desde cedo, o processo é lento. São muitos obstáculos que ela tem que enfrentar até dar os seus primeiros passos. Quando tinha mais ou menos 1 ano, eu comecei a querer ficar de pé, numa perna só, me apoiando em sofá, me apoiando na parede. Mais ou menos quando tinha uns 2 anos e meio, 3 anos, meu pai me levou a uma ortopedia, era um italiano, que fazia uma prótese bastante primitiva, mas é o que existia na época, de alumínio, dura, que não dobrava joelho, nada disso. E eu comecei, com a orientação dele, eu comecei a andar. E aquilo foi um fato muito importante na minha vida. O ideal é que a família se envolva intensamente no processo de estimulação da criança deficiente física. Tem que ser um apoio decisivo, mesmo que a criança frequente centros de reabilitação que conte com recursos humanos capacitados e tecnologia de ponta. Tudo isso será pouco se os pais e os familiares se omitirem. Quando eu era pequeno e ia para a praia, eu ficava de calça na praia e só quando as pessoas saíam, a praia estava mais vazia, é que eu tirava a perna, tirava a calça e ia de shorts até o mar. E eu percebia que as pessoas não tinham, como ainda não têm, um grande preparo para lidar com a questão do portador de deficiência. Eu percebia que as pessoas deixavam de perguntar coisas para mim, de abordar sobre essas questões comigo, por absoluta falta de preparo. O uso de aparelhos por crianças deficientes provoca uma reação de estranhamento nas pessoas que se aproximam delas. É delicado trabalhar esse estranhamento, porque a criança deficiente fica muito sensível às reações das pessoas. Você tem as suas dificuldades, então vamos lidar com ela. E não deixar que isso derrube ela, né? Ela percebendo e não negando a deficiência dela. Muitos pais negam que esta criança porte a deficiência e inconscientemente traduzem e fazem a vida dessa criança uma forma de fantasia. Porque o que nos afasta, muitas vezes, do portador de deficiência, além do medo, além da cultura, é o afeto, o amor. Parece que o nosso amor não se estende também assim tão próximo dessas pessoas que necessitam e também têm amor para trocar. Os aparelhos são necessários, pois ajudam muito a criança deficiente física. Eles podem ser sofisticados quando se dispõe de recursos para isso, ou adaptados quando a falta de recursos é substituída pela criatividade e inventividade. O primeiro aparelho da Thaís foi a goteira, com 8 meses, né? Foi muito importante para mim por causa do alongamento, que a gente faz o alongamento e metade da parte quem mantém é a goteira, né? Para não atrofiar o pezinho. Com esse aparelho, ela já ia da sala para a cozinha, para o quarto, ela brincava com as outras crianças.
Sling era um elástico, né, que amarrava no pé e torcia para dar um movimento de abertura no pé. Ela usou durante um bom tempo, uns 2, 3 anos ela usou aquilo, e a goteira também usou um bom período, ajudou bastante. A única preocupação realmente que nós temos é em tentar dar condições para que ela consiga viver sozinha. Já nos primeiros anos da fase escolar, a criança precisa encontrar na escola o apoio necessário para que possa se incluir e se integrar. Mas isso, na maioria das vezes, não acontece. É um círculo vicioso difícil de ser quebrado. As professoras ficam inseguras, pois nunca trabalharam com uma criança com deficiência física na classe. E porque se recusam a conhecer, tudo fica como está. A vida do deficiente pode ser incrivelmente facilitada se a equipe de professores e funcionários estiver sensibilizada, atenta e disposta a ajudar a criança a se desenvolver de acordo com as suas possibilidades. Quando ela voltou às aulas, ela estava um pouco debilitada para andar. Ela precisava de uma pessoa que desse a mão para ela para andar. Acharam que não tinha condições da Raquel continuar na escola. E depois de muito diálogo, eles aceitaram que a Raquel ficasse, mas só que um período curto na escola. A Raquel começou a não aceitar isso, porque ela queria ficar na escola o tempo todo. Só que aí teve então uma conversa lá entre eles, né, a psicóloga e a médica, e falaram que não, que ela tinha condições de frequentar a escola, que ela precisava desse apoio pedagógico. É assim, na hora do recreio, eu não posso ir pro pátio por causa da escada e tem que ficar lá na mesa da inspetora. Eu falo, gente, eu não vou cair, eu não vou, eu se eu cair, o problema não é eu me machucar, o problema é me levantar. O importante é que eu tô indo lá com vocês, tô querendo participar também, eu quero, sabe, participar. Felizmente, sempre existe alguém disposto a aceitar desafios. Nesse caso, o desafio é integrar na escola, em sala de aula, uma criança com limitações motoras. A integração, ela acontece de uma forma natural. Ou seja, propondo atividades que essa criança possa participar junto aos outros. Se essa criança tem uma dificuldade visual, ela precisa sentar na frente. Se essa criança tem uma dificuldade motora, ela também precisa sentar na frente. E aí verifica se a necessidade dessa criança sentar próxima à porta ou próxima à mesa do professor, frente às necessidades que ela encontrará no percurso escolar dela. Se é uma criança que usa uma cadeira de rodas, no momento de jogos como basquete, como vôlei, ela pode estar aptando. Nós temos crianças que apresentam uma certa autonomia e crianças que não apresentam autonomia. No caso de crianças que são muito dependentes, principalmente para ir ao banheiro, há necessidade da disponibilidade do pessoal que trabalha na própria escola. Agora, em crianças que apresentam uma certa autonomia, não há necessidade nenhuma. E acho que isso cabe muito uma ajuda do professor. Ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter uma tolerância maior e ajudar essa criança. Por exemplo, para atividade no escorregar da mesa, que tem dificuldade de levantar, a gente gruda com durex na mesa. Quando vai fazer atividade de recorte, você procura estar dando ou com as mãos, ou uma atividade que você possa segurar na mão dele e auxiliar ele a recortar. Que a criança portadora de uma deficiência, ela porta a deficiência, mas ela não é a deficiência. E que isso não irá trazer prejuízo algum às outras crianças que não portam a